Ciao a tutti, benvenuto, benvenuta. Mi chiamo Ronaldo Siliveri e sono il tuo prof di italiano. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para quem quer realmente ser fluente in italiano. La prima cosa che dobbiamo imparare quando iniziamo un corso di italiano è naturalmente un po' la pronuncia, ma anche come presentarsi in italiano. Quindi questo è l'argomento della nostra lezione di oggi. Oggi parleremo di come presentarsi in italiano. Allora, questo è l'argomento della nostra lezione. E andiamo avanti. Iniziamo allora con i saluti più importanti, ok? È importante salutare. Ma che cos'è salutare? Salutare è cumprimentare alguém. In italiano ci sono diversi tipi di saluti, ci sono tantissimi tipi di saluti. Allora, prima di tutto possiamo iniziare con ciao, ciao, ciao. Não é exatamente como o tchau do português, ma ciao è un poco mais aberto, un po' più aperto. Però importantissimo, ciao è informale. Ciao è informale. Ricordati che ciao è informale. Quindi informale. Usiamo soltanto con famiglia e amici. Quindi famiglia e amici. Questo è importante, ok? Quindi ciao è così, molto importante. Poi un'altra cosa, abbiamo buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quindi buongiorno è un po' più formale. Qual è a diferença entre ciao e salve que estão aparecendo aqui? Ciao é informal. O salve, ele é um pouquinho mais formal, mas não é tão formal assim. Então, é uma boa opção, por exemplo, se você entrar numa loja, se você entrar em algum lugar e estiver pessoas que você não conhece, você pode utilizar salve. Quindi ciao, salve e buongiorno. Quindi se entri in un negozio, per esempio, puoi dire salve, salve, buongiorno. Di solito questo gesto non lo usiamo, ok? Quindi salve, buongiorno. Anche se entri in un bar, puoi dire salve. Allora, buongiorno sì, buongiorno è formale. Uma dúvida que muitos alunos têm é quando a gente fala, por exemplo, de quando usar buongiorno, quando usar buonasera, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma coisa importante é dizer que, em italiano, nós não utilizamos o que seria boa tarde em português. Nós dizemos buongiorno para todo o dia, para toda a duração do dia. Então, desde manhã até quando começa a entardecer, a gente vai dizer buongiorno, buongiorno. Agora, se nós quiséssemos dizer boa tarde, essa opção seria buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mas a gente não usa, por isso eu não vou colocar ela aqui na tela. Depois disso, a próxima opção seria buonasera, buonasera, buonasera. Quindi buongiorno, buonasera. Buonasera è differente di buonanotte, che è quando a gente termina um encontro com alguém. Buonasera è o boa noite quando a gente começa a noite, quando você chega em algum lugar à noite. E poi abbiamo molto piacere, molto piacere, molto piacere. Atenção ao som do C, che, che, che. Vamos escrever aqui para você não esquecer. Em italiano, quando a gente fala de palavras, por exemplo, aqui nós temos amici, amici. Esse som de CI tem o som de ti, 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 amici. Da mesma forma, quando eu digo
piacere, piacere, piacere. Aqui eu tenho o som de che. Então, ci, che, ci, che. Da mesma forma, primeira palavra que a gente viu na nossa aula de hoje, ciao. Ciao, ciao. Quindi, molto importante. Esse som, a pronúncia em italiano é muito importante. E poi abbiamo piacere mio, piacere mio. Então, quando alguém falar para você molto piacere, você pode responder piacere mio, piacere mio. Então, vamos lá. Repete junto comigo para você praticar a pronúncia dessas palavrinhas. Ciao, salve, buongiorno, buonasera, molto piacere, piacere mio. Eu costumo dizer que é muito importante você fazer uma bela figura quando encontrar alguém pela primeira vez na Itália. Quando você estiver interagindo com nativos, é muito importante que você saiba se expressar. Claro, para não fazer o que a gente chama de italiano de brutta figura. Brutta figura. Eu vou até escrever essas duas palavrinhas, porque elas são bastante interessantes. Ó, essas duas expressões, na verdade. Então, vamos lá. Bella, bella figura, bella figura, oppure brutta, brutta figura. Allora, che cos'è bella figura e brutta figura? Praticamente, bella e brutta são antônimos, o contrário uma da outra, tá? São diferentes. Então, bella figura é causar uma boa impressão. Já brutta figura é causar uma má impressão, né? Causar algo ruim na impressão que você passa para as pessoas sobre você. Quindi molto importante, bella figura e brutta figura. Allora, vogliamo sempre fare una bella figura. Ma prima di continuare facciamo un esercizio di pronuncia, ok? Pronuncia, quindi facciamo un esercizio di pronúncia, de fala. Como é que vai funcionar esse exercício? Eu digo sempre que é muito importante você usar o maior companheiro que você tem durante o dia para praticar italiano. E qual é esse companheiro? Obviamente, é o seu celular. Se você tem um celular, você já tem tudo o que você precisa para praticar, para realmente melhorar as suas habilidades em italiano. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar o seu celular, vai abrir o gravador de voz e vai ler em voz alta a seguinte frase. Eu não quero que você entenda agora essa frase, eu só quero que você leia em voz alta. Vamos lá, ó. Voglio imparare l'italiano perché mi piace l'Italia. 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 Muito importante, ó. Aqui a gente tem algumas palavrinhas que a gente percebe um som um pouco diferente, tá? Deixei a tradução aqui da frase, mas não é a tradução que a gente precisa agora. Agora a gente precisa entender um pouquinho dos sons, tá? Então olha só. Voglio, voglio, perché, perché, piace, piace. Ó, buongiorno. Ecco, mas antes do buongiorno di nuovo, ó. Voglio perché mi piace. Mais uma vez. Voglio imparare l'italiano perché mi piace l'Italia. Molto bene. Allora, frasi utili. Antes da gente passar para uma apresentação mais completa, para um diálogo, vamos conhecer algumas frases úteis que você pode utilizar para iniciar uma conversa com alguém. Provavelmente você vai utilizar todas essas frases na sua próxima viagem para a Itália. Buongiorno, un caffè per favore. Buongiorno, un caffè per favore. Perceba que o buongiorno, buongiorno, ele não é totalmente pronunciado em alguns casos.
Sabe quando você entra num lugar e você diz dia, mesma coisa no italiano. Un giorno, un caffè. Aqui eu poderia dizer, por exemplo, buongiorno, un caffè, grazie. Eu já estou agradecendo pelo caffè. Allora, possiamo anche dire, salve, un tavolo per due, un tavolo per due. Talvez você tenha notado que ao dizer o número 2, eu fiz esse gesto aqui. Porque em italiano, na verdade na Europa, a gente começa a contar pelo dedão. Então, quando eu digo o número 1, eu faço assim, uno, uno, due, tre, e assim por diante. Então, se eu chegar num bar e disser, quero 3 cafés, por favor, salve, buongiorno, 3 caffè, per favore, 3 caffè. Molto importante, vediamo un'altra frase. Buonasera, posso avere il menù? Buonasera, posso avere il menù? Aqui eu estou trabalhando com uma situação à noite. Perceba que cada uma das palavras que a gente aprendeu no começo, a gente está usando agora num contexto diferente. Buonasera, posso avere il menù? Aqui eu estou pedindo o menu para um garçom, por exemplo. Ciao, come stai, Marco? Ciao, ciao, come stai, Marco? Aqui a gente tem um diálogo com um amigo, uma pessoa que eu já conheço. Eu estou perguntando como o Marco está. Lembrando que, em italiano, a gente não costuma cumprimentar as pessoas dizendo oi, tudo bem? Porque no Brasil, né, geralmente a gente diz oi, tudo bem? E a pessoa responde oi, tudo bem? E fica por isso mesmo. Na Itália não. Quando um italiano pergunta para você come va? Come va? Ou então tutto bene? Tutto bene? Ou então come stai? São frases que a gente vai ver mais para frente. Ele está realmente querendo saber como você está. E se você fizer essa pergunta, ele vai responder. Importantíssimo! Não interprete como uma falta de educação quando o italiano escreve uma mensagem e diz assim: Ciao Marco, abbiamo una riunione domani alle 8. Ele está sendo direto. Nossa, nem perguntou como é que eu estou. Eles geralmente só vão perguntar quando tiver mais intimidade, quando vocês tiverem mais proximidade uns com os outros, ok? Próxima frase. Allora, molto piacere, sono Luigi. Molto piacere, sono Luigi. Ou eu poderia dizer simplesmente piacere, sono Luigi. Allora, aqui a gente já tem um pedacinho de uma apresentação. Molto piacere, sono Luigi. Allora, dessa vez, nesse momento, a gente vai fazer um exercício de escuta para praticar, para entender se você consegue ouvir algo em italiano e consegue identificar o que está sendo dito. Nós vamos ouvir um áudio, daqui a pouquinho eu vou colocar o áudio aqui. Primeiro eu só quero que você ouça esse áudio. Depois disso, você vai escolher qual frase corresponde a esse áudio aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir o áudio pela primeira vez. A gente vai preparar o áudio aqui e aí a gente vai iniciar com o exercício. Então vai lá. 3, 2, 1, vai. Buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Palermo, molto piacere. Ancora una volta, mais uma vez. Buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Palermo, molto piacere. Ok. Muitas dessas palavras desse áudio a gente já viu. Vamos tentar mais uma vez? Vai. Buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Palermo, molto piacere. Perfeito. Ó, então agora eu vou deixar aqui do lado algumas opções para que você consiga escolher qual delas é a forma correta. Qual dessas opções é aquilo que foi dito no áudio? É um exercício de identificação, de transcrição. Buongiorno, mi chiamo Carlo e sono di Sanremo, molto piacere. Ou buongiorno, mi chiamo Paolo e sono di Palermo, molto piacere. Ou então, buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Palermo, molto piacere. Buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Sanremo, molto piacere. Qual è la risposta corretta? Ti do 3 secondi. 3, 2, 1. E allora la risposta corretta è questa.
Buongiorno, mi chiamo Marco e sono di Palermo. Molto piacere. Perceba que os sons, por exemplo, Marco poderia ser confundido com Carlo numa frase rápida. Por isso que é importante você prestar atenção nos sons da língua, ok? Então, mais importante do que entender o que foi dito é você também fazer o exercício de pronúncia de todas essas frases, para você poder futuramente reconhecer esses sons. Tem uma regra que eu sempre falo para os nossos alunos de italiano fácil, que é a seguinte: quando você começa a estudar italiano, qualquer palavra que você vê, você vai pronunciar. Então, quando você começa a estudar italiano, tudo que você vê ao seu redor, num livro, num exercício, numa atividade que seja em italiano, você vai ler em voz alta. Essa técnica se chama verbalização, ok? Então, agora a gente vai colocar de novo as frases aqui do lado para que vocês tenham a oportunidade de lê-las em voz alta. Va bene? Importantíssimo. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente continuar a nossa aula. Podemos usar o flipchart mais uma vez? Maravilha. Então agora eu vou colocar aqui para você não esquecer que a gente vai usar a técnica da verbalização. Verbalização. O que é verbalização? É você ser ativo, é você realmente pronunciar as coisas. Sabe por que muitos alunos, às vezes, entendem tudo, mas não conseguem falar? Porque existe essa falta de verbalização. Realmente falar em voz alta aquilo que você está estudando. E você pode fazer isso, por exemplo, com um texto, com uma frase, com um parágrafo. Existem diversos recursos que você pode utilizar. Verbalização, falar em voz alta de forma consciente. Ler em voz alta, isso ajuda muito na memorização e principalmente na afinidade com os sons da língua, ok? Allora, olha quanta coisa já tem aqui. Bella figura, brutta figura, salve, buongiorno e várias outras coisas. Allora, torniamo. Quindi, andiamo avanti con come presentarsi. Agora a gente vai ver perguntas e respostas chave para que você possa se apresentar em italiano e interagir com outras pessoas. Ascolta e ripeti. Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Carlo, molto piacere. Mi chiamo Carlo, molto piacere. Mas atenção, porque aqui, nessa pergunta, muita gente confunde o som e acaba dizendo come ti chiami ou come si chiami. Na verdade, é um T seco. Come ti chiami. Como é que você vai fazer esse T? Com a língua no céu da boca, próximo aos dentes de cima. Come ti chiami. A boca levemente aberta. Come ti chiami. Come ti chiami? Mi chiamo Carlo. Molto piacere. Então aqui a gente tem um outro som interessante. A gente vai colocar ele aqui do lado. Esse som é o som de CH. Quando abbiamo delle parole con CH, il suono è questo di CH. Come per esempio, mi chiamo, ok? Così come bruschetta. Então, esse som de CHI e CHE, eu tenho chi e che. Chiamo bruschetta. Va bene? Allora, torniamo qua. Mi chiamo Carlo, molto piacere. Poi, che lavoro fai? Che lavoro fai? Sono insegnante di italiano. Lavoro con diverse scuole. Sono insegnante di italiano, lavoro con diverse scuole. Attenzione, non è che lavoro fa, è che lavoro fai. Se eu digo que lavoro fa,
eu estou dando um outro sentido para essa pergunta, que a gente vai ver mais para frente. Então, che lavoro fai? No italiano, as letras são realmente pronunciadas, elas são marcadas. Se a palavra termina com I, ela vai terminar com I. Se a palavra termina com E, ele vai terminar com E. Não tem mudança nos sons. É uma coisa boa do italiano, tudo aquilo que eu leio, que eu vejo, eu consigo pronunciar. E tudo aquilo que eu pronuncio, eu sou capaz de escrever, porque os sons não mudam, são sempre os mesmos. Ok? Di dove sei? Di dove sei? Sono di Roma, ma vivo a São Paulo. Sono di Roma, ma vivo a São Paulo. Aqui a gente tem uma outra característica da pronúncia italiana. Sono di Roma, Roma, Roma. O som do R, por exemplo, Ronaldo, não existe na língua italiana padrão. Então, na Itália, os italianos me chamam sempre Ronaldo. Vabbè, eu tive que aceitar. Então, é Ronaldo, ok? Non c'è il mio nome in italiano, è così. Mais uma vez, come ti chiami? Che lavoro fai? Di dove sei? Agora eu vou pedir para a nossa diretora tirar os slides, porque eu quero que você simplesmente ouça e repita sem ler. Come ti chiami? Di dove sei? Che lavoro fai? Come ti chiami? Di dove sei? Che lavoro fai? Isso é para que você não dependa da escrita. É muito bom ter anotações, porém é muito importante que você trabalhe a memorização. Senão você vai depender de sempre ter o texto ali. Mesma coisa para quem vai assistir filmes em italiano. Eu recomendo que no começo você sim utilize as legendas também em italiano e o áudio em italiano. Mas com o tempo, o ideal é que você tire a legenda, porque senão você vai acabar ficando dependente da legenda em italiano. Va bene? Allora, facciamo una presentazione personale. A gente vai colocar aqui na tela uma apresentação pessoal. Mi chiamo Marco e ho 32 anni. Sono di Roma, ma vivo a Palermo da 3 anni. Faccio l'avvocato da 2 anni e lavoro con persone da tutte le parti del mondo. Mi piace molto viaggiare, amo il Brasile e il Sud America. Di nuovo, momento de reconhecimento. Você vai ouvir e acompanhar. Mi chiamo Marco e ho 32 anni. Sono di Roma, ma vivo a Palermo da 3 anni. Faccio l'avvocato da 2 anni e lavoro con persone da tutte le parti del mondo. Mi piace molto viaggiare, amo il Brasile e il Sud America. Ok, eu vou deixar de exercício de casa para você fazer a gravação desse texto. Depois que você fizer a gravação, você pode obviamente ler o texto em voz alta, trabalhando a técnica da verbalização. Depois que você ler em voz alta, você vai gravar com o seu celular e vai enviar para o nosso suporte ao aluno. Inclusive, você sabia que aqui no Italiano Fácil, todos os dias de segunda a sexta, a gente tem um acompanhamento individual para que você envie áudios, pratique a pronúncia, faça exercícios e desafios diários e, claro, tenha um professor de bolso para tirar suas dúvidas. Quem é aluno do Italiano Fácil já sabe dessa possibilidade. Então você vai ler o texto. Adesso, vediamo una cosa. Attenzione a queste paroline. Ci sono delle parole nuove qui, no? Ci sono delle paroline diverse. Coisas que a gente ainda não viu, mas que com certeza você entendeu. Olha que legal. Ho 32 anni. Ho, verbo avere. Io ho. Io ho. Per esempio, usiamo qui la nostra lavagna. Posso dire io ho una casa. Io ho una casa. Quindi io ho, verbo avere. Io ho una casa. Posso dire anche io ho una figlia, per esempio. Oppure io ho un cane. Io ho un cane, verbo avere, ok? Torniamo. Poi,
ma vivo. Sono di Roma, ma vivo a Palermo. Ok? Quindi vivo, verbo vivere, molto tranquillo. Importante, non é vivo, vivo. Outra curiosidade da pronúncia no italiano, como eu falei, no português é muito comum que a gente tenha a tendência que as palavras em o terminem em u e as palavras em e terminem em i. Por exemplo, a palavra leite. Em português nós não falamos leite. Algumas regiões sim, né? Talvez no Paraná ou na campanha gaúcha você tenha pessoas que falam leite. Porém, no geral a gente fala leite. Mas a palavra não termina com i. No italiano não. Se a palavra termina com e, é com e. Da mesma forma que se é com o, é o, não é com u. Não é vivo. Vivo a Roma, no, vivo a Roma. Ok? Poi, da 3 anni. Da 3 anni. Questo è molto importante. Você que está começando agora não vai cometer um erro que muitos alunos cometem. Eu vou escrever esse erro aqui no quadro para vocês verem. Ó. O que acontece? Da 3 anni. O que você entende dessa pequena frase? Da 3 anni. Quando eu digo vivo a Roma da 3 anni. Da 3 anni. Isso significa eu moro em Roma faz 3 anos, ou há 3 anos, ok? Ou seja, eu comecei a morar em Roma provavelmente em 2021, se estamos em 2024, por exemplo. Por quê? De 2021 até 2024 são 4 anos. Tem muita gente que comete um erro aqui, a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, estudo italiano há 3 anos. Studio l'italiano da 3 anni. Essa estrutura é muito simples e é um erro que você não vai cometer se aprender agora. Poi, faccio l'avvocato. Questa è una forma diversa di parlare della nostra propria professione. Eu faço o advogado? Não, eu sou um advogado. É uma forma diferente de dizer o seu trabalho. Da tutte le parti del mondo. Da tutte le parti del mondo. De todas as partes do mundo. De vários lugares do mundo. Ok? Allora, molto importante. Frasi-chave, no? Frasi chiave che abbiamo. Quindi mi chiamo, sono di San Paolo ma vivo in Italia, ho una casa a Milano, vivo a Torino da 2 mesi, sono in Italia da 3 settimane, mais uma vez, estou na Itália há 3 semanas, sono in Italia da 3 settimane, lavoro con molte persone, mi piace molto il mio lavoro, amo gli spaghetti alla carbonara, Ok, importantíssimo. Você imaginou no começo da nossa aula, não sei, há 20 minutos atrás, que você conseguiria ver tantas frases, tantas regras de pronúncia, tanto conteúdo? Agora imagina você fazendo o nosso curso completo de italiano. Lembrando que essa é uma aula introdutória, né? No curso nós temos aulas muito mais completas. Lembrando que dessa aula você tem 2 exercícios. Você vai ler a apresentação que nós escrevemos antes, tá? E você também vai ler e praticar em voz alta essas frases aqui. Então você tem essa apresentação aqui para ler em voz alta e você também tem todas essas frases para praticar a pronúncia, ok? E claro, se precisar de ajuda, pode sempre contar com a nossa equipe de professores. Oggi abbiamo parlato un po' di lingua italiana, un po' di cultura, falamos sobre hábitos dos italianos, né, de não perguntar tutto bene para todo mundo, falamos sobre regras de pronúncia, falamos sobre como se apresentar, falamos sobre dicas, né, de pronúncia, como melhorar a própria pronúncia. Eu espero que você tenha gostado
desse nostro incontro. Un saluto grandissimo, buona giornata o buona serata e ci vediamo nella nostra prossima lezione. Arrivederci!